E aí, meus amigos, bem-vindo ao canal Vela na Veia. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Costa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como comprar um veleiro no Brasil. Mas antes eu vou dar um mergulho, porque tá calor pra cacete aqui. Meus amigos, esse calorzão aí, um mergulhinho no mar e depois uma duchinha de água doce é top. Então vamos lá. Quais os primeiros passos para comprar um veleiro do Brasil? Qual foi os caminhos que eu segui aí? Primeiramente, vocês hoje nos grupos de Facebook, tem lá, você coloca lá em grupos, vai lá em veleiros e participa de alguns grupos de compra e venda de veleiro, vendas de veleiro, veleiros brechonótico de veleiros, tem várias cidades, tem vários grupos. Então esse aí é um caminho legal para você tá sempre de olho todos os dias, porque todo dia o pessoal acaba postando alguma coisa nova. Enfim, outra maneira são os sites, né? O LX, Mercado Livre. Aí tem alguns sites especializados em vendas náuticas, grupos de WhatsApp. Tentar de alguma maneira entrar em grupos de WhatsApp de velejadores. Como que eu comecei, né? Como que eu consegui entrar no primeiro grupo de velejadores? Quando eu fiz um curso de vela, o meu instrutor falou: pô, você quer entrar num grupo aqui de amigos velejadores e tal, não sei o que? Na hora, lógico que eu quero. Pô, desse grupo, os caras postaram um outro grupo, eu entrei nesse outro grupo, que depois eu entrei em outro grupo, enfim. Quando eu fui ver, eu tinha 20 grupos eu nem tinha veleiro ainda, e eu já tinha mais de 20 grupos de WhatsApp que eu participava. E nos grupos de WhatsApp aparecem muitas oportunidades de gente que não põe em OLX, Mercado Livre, pelo fato de a pessoa não querer muita encheção de saco. Tem muito cara que só quer encher os pacovar, né? Só quer especular. Então o dono do barco, ele acredita que às vezes num grupo ali de mais de velejadores, de gente que já é da vela ou que tem alguma afinidade maior, que já participa de um grupo, que naquele grupo ele não vai pegar tanto forasteiro, só querendo ir lá visitar o barco do cara. Então nos grupos de WhatsApp aparece muita coisa. Inclusive o meu barco foi através de um grupo de WhatsApp. Como eu falei, eu já tinha desistido por causa de grana e tal, e procurava, foi bem agora nessa época assim, que não tá tendo nada e tudo caro e não sei o que. Eu não tava nem mais entrando no LX, Mercado Livre, mas merda nenhuma, não tava fazendo mais nada. Porque nunca aparecia, quando aparecia caro e vendia rápido e não dava tempo de eu ir ver por causa do trabalho, enfim. Foi num grupo de WhatsApp que eu consegui. Um amigo postou lá, o cara tá aqui vendendo um veleiro tal, colocou pra anunciar hoje, mas nem anunciou ainda e tal, e eu já na hora corri, peguei o contato dele. Então assim, uma dica que eu dou: tente se infiltrar em grupos de WhatsApp aí, que aparece bastante coisa. E a outra maneira tradicional que o pessoal já conhece, né? Os sites especializados, que também aparece bastante coisa.
Aí a outra dica que eu posso dizer é o seguinte: o que acontece? Comprar um veleiro no Brasil, né? Como comprar um veleiro, né? A minha dica, né? Então assim, não basta só você encontrar o veleiro. O que acontece? Às vezes tem um veleiro lá em Natal. Você mora em São Paulo e acha um veleiro lá em Natal. Eu fiz isso muito no começo, gastei muito dinheiro à toa. Porque o que acontece? Você vê, você fala, puta, é o barco que eu quero e não sei o que. Vou lá ver. Cara, às vezes você vai até lá, pega, gasta com avião, gasta com viagem, comida, hospedagem. Puta, você chega lá, o barco não tem nada, nunca tem nada daquilo que é pelas fotos. Pelas fotos é uma coisa, e quando você chega pra ver, meu irmão, é outra coisa, não tem nada a ver. Aí você já vai falar, puta, viajei até aqui pra ver, e o barco tá uma bosta, não tá legal, e puta, perdi dinheiro. E aí aquele negócio de economizar grana pra comprar o barco, né? Quanto mais você puder economizar, melhor, né? Mais dinheiro sobra pro barco. Então assim, uma dica que eu dou, fora essas dos grupos, pra você ficar ligado, todos os dias ligado, tente achar o mais próximo possível da sua região. Porque às vezes não tem jeito, às vezes o barco que você quer tá 2 estados de diferença de onde você tá, não tem jeito, tem as exceções, lógico. Mas procure comprar o mais próximo que você puder. Eu mesmo eu tô aqui em São Paulo, né, Ubatuba, e o meu barco tava no Rio de Janeiro. Não teve jeito, eu achei ele lá e foi isso. Mas tente comprar mais próximo da região que vocês pretendem deixar o barco, porque facilita muito a vida e o custo. Então, sei lá, você tem às vezes aí, você fala, pô, eu tenho 90 pau, dá pra mim comprar um veleiro de 30 pés. Legal. Tem 90 pau, 100 pau, 120, sei lá quanto você tem. E aí você vai lá, encontra o barco, e geralmente o barco você encontra o valor total do que você tem. É sempre assim. Só que aí, um barco longe, por exemplo, ó, no Rio mesmo, ó, meu barco tava no Rio e eu tive que trazer pra cá. Pô, ele me custou pra mim trazer de lá pra cá, entre a viagem, um skipper, porque eu tive que contratar um skipper pra trazer o barco pra cá. Custou mais uns 3 pau e 500. Entre skipper, gasolina e fora as outras coisas que você vai ter que acabar fazendo no barco se ele não tiver em estado de navegação. Então você vai lá, viaja longe pra caramba, aí você vai lá e compra o barco porque você não consegue ver tudo na hora. E aí você vai lá e descobre que as luzes de navegação não tá funcionando, esse aqui não tava, que a bateria tá fodida, esse aqui tava, a privada não funciona, sei lá o que tá com problema. Enfim, sempre vai ter tanta coisa para fazer antes de uma travessia, porque fazer uma travessia de um estado para o outro assim, o barco tem que estar preparado. Aí às vezes o cara vai sair, uma vela já rasga logo de cara. Você tem que ter uma margem de dinheiro para se precaver, para fazer toda a operação. Porque é o que eu falo sempre, não basta comprar o barco, tem toda uma operação que envolve isso. Então, deixa eu sentar aqui que a claridade ali tá pegando. Então, o mais próximo que tiver possível é melhor, porque por mais que tenha esse bando de coisa para fazer, então, sei lá, a vela rasgou, ou não tem o bote de apoio, não tem o não sei o que, um monte de coisa que às vezes você vai ter que gastar, mas o barco tá ali, tá próximo de você, você põe ele numa vaga, e aí você pode se capitalizar de novo, e fazendo aos poucos, e beleza. Porque um barco longe vai ser muito mais custoso, tá? Então, é isso aí. Ficar sempre ligado nos sites, né? Porque vive aparecendo. E assim, antes de viajar, tirar o máximo de informação possível. Que nem eu, quando eu falo lá, no meu caso, o cara tava pedindo um valor, eu já sabia que tava fora para mim,
Por quê? Eu já calculei tudo antes. Falei, bom, não basta eu comprar o barco, eu tenho que trazer o barco para cá, eu já sabia de tudo isso. Então, eu já negociei tudo antes de ir para o Rio de Janeiro, porque eu falei, se eu for para o Rio de Janeiro e chegar lá e não der certo, já é 1.000, pô, eu gastei um conto para ir no Rio de Janeiro e voltar. Entre gasolina, pedágio, hospedagem, fui com a minha esposa, janta, foi até mais, eu acho. Então já foi R$1.000 que eu poderia ter usado para alguma coisa do barco e tive que usar. Então vocês têm que pensar, ficar ligado em tudo isso aí também. E aí o que eu tava falando? Antes de eu ir para lá, eu já mandei a real pro cara. Falei, olha, tô muito interessado, quero comprar, tô com dinheiro, mas não vou poder pagar o valor que você está pedindo. Você está disposto a negociar? Senão eu nem vou. E o cara falou, não, estou disposto a negociar e tal. Já quebrei aquela barreira ali primeiro. Então eu não perdi a viagem, não perdi esses 1.000. Entendeu? Então é isso aí. É a minha dica aí de como comprar um veleiro. Pense em tudo isso antes, porque às vezes a gente no calor da emoção não pensa em tudo. Vai lá, gasta, sei lá, você tem 30 pau, o cara tá pedindo 32, você não, vou negociar, faço por 30 e tá. Mas e aí? Agora você tem que trazer ele até onde você vai ficar, tem todos esses outros custos que eu falei, então não é só a compra do barco. Então, um vídeo aí só para alertar o pessoal aí, pensar antes de agir na emoção, porque a gente fica na emoção mesmo, né? É emocionante, né? A hora da compra de um barco. Então, ficar ligado em tudo isso aí. Beleza, meus amigos? Eu acho que o vídeo é só isso aí mesmo. Queria dar essas dicas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, ativa o sininho para tô sempre postando novos vídeos. E até o próximo vídeo. Grande abraço e bons ventos. Bom dia, bom dia. Terça-feira, 5h30 da manhã. Tá assim, ó. Bom dia, você caiu da cama? Ô louco. E aí? Vai lá pra dentro, tá frio. Bonito, né? E tava mais bonito ainda agora.